Vamos abrir a Palavra de Deus em Atos, capítulo 20. Estamos dando sequência à nossa exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada, lemos expomos até o versículo 12. Versículo 13, 14, 15 e 16 não carece de muita exposição, porque na verdade Lucas só está registrando os trajetos que Paulo realizou na sua viagem rumo a Jerusalém, chegando aqui em Mileto. Então, o que nos interessa hoje a nível de aprendizado é aquilo que Paulo nos ensina a partir do seu sermão dado para os presbíteros de Éfeso, que ele reúne lá em Mileto, a fim de se despedir deles. Basicamente, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, é o único sermão para crente que nós temos. Todos os demais sermões registrados no livro de Atos são sermões evangelísticos ou debates que são feitos diante das autoridades judaicas ou diante das autoridades romanas, mas ainda esses debates são carregados de cunho evangelístico. Então, o que nós temos aqui no capítulo 20, versículo 17 ao versículo 35, é o único sermão direcionado a crentes contidos no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, particularmente, nós intentamos chegar ao versículo 24. Então, se nós chegarmos até o versículo 24 hoje, vai ser muito bom para nós. E semana que vem vamos ter o aniversário em Morro da Fumaça, e hoje é 15 dias, se Deus assim o permitir, estaremos terminando a exposição da perícope inteira, do parágrafo inteiro. Hoje nós vamos começar a ler do versículo 17, Atos capítulo 20, versículo 17, e vamos ler até o versículo 38, ainda que hoje nós nos propomos estudar com os irmãos até o versículo 24 e extrair desse livro e dessa passagem algumas lições que podem nos ajudar, principalmente porque é um sermão voltado para pastores, né? Literalmente ele é o tempo todo direcionado para pastores, mas os princípios contidos nele devem reger a nossa vida de maneira geral como cristão. Então está escrito: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados.
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem um vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, diante da Tua palavra mais uma vez, e pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor, que o Senhor venha ser com a minha vida, que o Senhor venha ser com a vida dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram nessa noite, que a Tua palavra venha encontrar em nossos corações aquele solo fértil, Senhor, que semeada como semente, ela venha, ó Deus, germinar, venha crescer e venha produzir, Senhor, em nossas vidas os frutos que hão de fazer com que o Teu nome seja glorificado. Por isso, ser com a minha vida e ser com a vida de cada um que está aqui, vem nos ajudar nessa noite a compreender essas verdades. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos uma passagem como essa, principalmente porque aqui nós estamos registrando a despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso e, se pensarmos de uma forma mais ampla, a despedida de Paulo daquela região onde ele devotou cerca de 18 anos da sua vida pregando o Evangelho. Agora Paulo ele tem uma intenção de pregar em Roma, de Roma à Espanha. Só que, à medida que nós formos caminhando pelo livro de Atos, nós vamos observar que ele até chegou a Roma, mas possivelmente não do jeito que ele esperava. Então aqui nós temos o encontro de Paulo para dar as últimas instruções àquele que ele havia comissionado a liderança das igrejas que ele havia fundado. E basicamente na próxima semana nós vamos ver que há uma expressão no final do texto que dá a ideia de que a partir daquele momento ele ordena aqueles presbíteros como pastores oficialmente, ele desliga a sua relação com eles, entrega esses homens às mãos de Deus e à graça de Deus para que eles continuem desenvolvendo a obra que ele começou, e ele se despede tendo a consciência de que nenhum daqueles homens o veriam novamente. A cidade de Éfeso foi a cidade que Paulo passou mais tempo na Ásia, no seu ministério evangelístico. Depois de Éfeso foi a cidade de Corinto, onde Paulo passou 1 ano e meio. Em Éfeso ele passou cerca de 3 anos, e dá para notar nessa despedida que não apenas ele foi um líder assim eficaz, que trabalhou, que evangelizou, que discipulou, que acompanhou, mas entre Paulo e os irmãos da igreja de Éfeso se estabeleceu um relacionamento de profunda intimidade, um relacionamento de carinho, um relacionamento de amor. E agora ele chama esses irmãos da igreja que ele mais conviveu durante o tempo em que ele realizou as suas viagens missionárias, e ele chama aqueles líderes nesse momento para uma despedida. Uma das coisas que nos chama a atenção aqui, principalmente nesse texto, hoje nós temos um conflito, eu vou abrir um parênteses aqui só para fazer uma aplicação, em relação a definirmos o sentido da palavra presbítero, pastor e bispo, não é? Normalmente, no contexto brasileiro, presbítero é uma categoria abaixo do pastor e o bispo é uma categoria acima, né? Na verdade, esses termos são usados para estabelecer uma certa hierarquia de espiritualidade de governo que é estabelecida no contexto de uma igreja local. Só que aqui no capítulo 20, nós vemos essas expressões sendo usadas juntas para se referirem à mesma pessoa. Paulo chama, em 20:17, os líderes da igreja de presbíteros. Em 20:28 ele chama de bispos, e ele diz que a função desses bispos ou presbíteros é pastorear o rebanho
de Deus. Então aqui nós temos, na mesma pessoa, no mesmo ofício, 3 palavras diferentes sendo usadas para denominar uma mesma ação. Então, biblicamente, pastor, bispo, presbítero, ancião, eles não são palavras que distinguem uma hierarquia de liderança estabelecida numa igreja, mas elas são palavras sinônimas, que são aplicadas, dependendo do contexto, à mesma pessoa que exerce a mesma função de liderança dentro da igreja de Deus. Então, biblicamente, pastor, bispo, presbítero, ancião significam a mesma coisa, não há diferença no que diz respeito ao seu ofício. O que existe, às vezes, é uma diferença funcional. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que tem o presbítero que governa e tem um presbítero que se afadiga no ensino. Então, nesse sentido, o papel desses homens, no que diz respeito à sua função dentro de uma igreja local, isso, se uma igreja tiver a oportunidade de ter um colegiado de pastores, então as funções podem ser distribuídas, mas na verdade a autoridade ela continua a mesma, né? Então, nesse sentido, pastor, bispo, presbítero, ancião, eles significam a mesma coisa no Novo Testamento, e no que diz respeito ao exercício do ofício deles, eles são servos de Jesus Cristo. Eles são chamados por Jesus Cristo para exercer o ministério. Nessa passagem, um intérprete do Novo Testamento, ele divide essa mensagem de despedida em 3 partes. Primeiro, Paulo fala da sua vida e do que ele foi e fez no meio dos irmãos de Éfeso. Ele faz alusão à sua trajetória de 3 anos e ele enfatiza, nesse sentido, a fidelidade que ele teve ao Senhor e à igreja ao ministrar durante esses 3 anos. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Paulo não define aquilo que ele é ou se apresenta. Ele pede para que os presbíteros façam uma avaliação e reconheçam que de verdade ele foi fiel ao Senhor e foi alguém que serviu à igreja ao qual Deus o colocou para pastorear por aqueles anos. Ele fala do momento presente dele e ele expressa os seus sentimentos em relação a esse afastamento, e não apenas isso, mas também com relação àquilo que o aguarda no futuro. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele revelou e revela a ele o que de cidade em cidade o espera, cadeias e tribulações. Não há uma especificação direta se Paulo tinha ideia de que ele morreria nessa viagem por força dessas coisas, mas ele já prevê que alguma coisa muito boa não há de acontecer com ele, e em função disso ele estará afastado do convívio com os irmãos e impossibilitado de vir estar com os irmãos. E por fim, ele menciona o futuro do 28 ao 35, e ele vai advertir os presbíteros sobre o perigo, e mais especificamente um perigo aqui está em pauta, é o perigo das heresias conseguirem adentrar as portas da igreja e contaminar o rebanho. O perigo dos hereges. Até alguns anos atrás nós tínhamos uma tranquilidade, não é? Para que um herege viesse na igreja era necessário que o pastor desse o púlpito para ele. Hoje em dia não. Os irmãos têm acesso à internet, têm acesso à TV, e é complicado. Parece que as únicas pessoas que encontram dinheiro e espaço na mídia para pregar são esses hereges. Nós temos um caso ou outro de um gatinho pingado ali que tem lá, que ainda preserva essa questão da palavra de Deus no ensino escriturístico, mas via de regra o que nós temos são pessoas que já desprezaram as escrituras há muito tempo e infelizmente abandonaram a sua fidelidade a Deus. Então Paulo, ele fala desses perigos, e daqui a 15 dias nós vamos estar abordando essa realidade. John Stott, ele é que estabelece isso. De todos os discursos que existem no livro de Atos, esse é o único discurso especificamente para crente, e mais especificamente para os pastores, se bem que existem princípios nesse discurso que fazem parte do conjunto de doutrinas
se nós pudéssemos usar assim, preferidas do apóstolo Paulo expostas na sua carta, né? Então, se você pegar esse sermão e fizer uma análise teológica dele, você vai descobrir que existe uma série de princípios doutrinários dele que são importantíssimos para a nossa vida, princípios que nós devemos ter em mente, devemos saber explicar a fim de podermos dar razão da nossa fé àqueles que nos perguntam. Um dos princípios que é a base da pregação de Paulo é a graça de Deus. Nós vemos no versículo 24 e 32, vemos a menção do reino de Deus no versículo 25, vemos a menção do propósito de Deus no versículo 27, do sangue remidor e redentor de Jesus Cristo no versículo 28, mais especificamente quando ele aplica que a igreja ela foi comprada com o seu próprio sangue. E aqui nós temos um problema de exegese sério com relação àqueles que eles não aceitam a divindade de Jesus Cristo, e como consequência disso eles tentam fazer uma manipulação desse texto a fim de separar a realidade da divindade da humanidade, mas Lucas ele foi bem enfático ali, e ele diz que a igreja ela existe porque ela foi comprada com o sangue de Deus. E nesse aspecto, se a pessoa crê de verdade que Jesus Cristo era Deus, não vai haver nenhum problema com relação a isso. Nesse sermão nós temos a doutrina do arrependimento e da fé, nós temos a doutrina da igreja, e Lucas usa o termo igreja de Deus aqui para falar sobre isso, e a maneira como essa igreja deve ser edificada, versículo 28 e 32, ele fala sobre o perigo dos falsos mestres, no versículo 29 e 30, e uma das coisas que não faz mais parte, né, do ideal de vida cristã da igreja, é o fato inevitável do sofrimento àqueles que querem ser fiéis a Deus. Então, quer arrumar encrenca na vida, devote a sua vida à fidelidade a Deus, e a oposição vai se levantar. Então, Paulo fala sobre a inevitabilidade do sofrimento. É impossível uma pessoa que vive piedosamente escapar das tribulações e das perseguições. Então, nesse sentido, isso faz parte da vida daquele que serve a Deus, necessidade de vigilância por parte dos pastores em relação aos hereges e às falsas doutrinas, para que ele não contamine o rebanho. Ele fala sobre a carreira cristã e a nossa herança final no versículo 32. Então, existem alguns princípios ou algumas verdades acerca da liderança cristã que a gente pode observar nesse texto. Primeiro é a realidade de que o trabalho de um líder no meio da igreja de Deus, ele existe por uma relação que esse líder tem com Deus e não com a igreja. Na verdade, a relação com uma igreja, ela é uma relação que caminha junto, mas na verdade, um pastor, ele só é pastor porque ele foi comissionado, porque ele foi vocacionado e ele foi chamado por Deus para esse ofício. Em outras palavras, que é muito comum a gente dizer hoje, o pastor não é empregado da igreja. Ele é um servo de Deus. Mas infelizmente, gente, na nossa caminhada ministerial, principalmente porque em todos esses anos, né, que nós estamos no ministério, sempre trabalhamos com pastores, é muito fácil você encontrar um pastor deprimido, e em parte essa depressão ministerial está voltada ou ao fato da igreja tratá-lo como empregado da igreja, ou ele pensar que é empregado da igreja. Então nós não somos empregados da igreja, nós somos empregados de Deus. E independente de onde nós estejamos, nós vamos servi-lo, porque nós somos chamados por Ele, ou nós fomos chamados por Ele. Paulo vai falar isso no versículo 19, ele servia ao Senhor. Ele passou 3 anos na igreja de Éfeso. Ele passou 3 anos servindo aos irmãos. Mas em última instância, ele estava na cidade de Éfeso e ele passou todo aquele tempo lá, instruindo, evangelizando, edificando, consolando, confortando, porque ele foi enviado por Deus para lá. Ele exercia o seu ministério servindo a Deus e não aos homens.
Na carta aos Gálatas, ele usa esse termo com mais força, né, por causa daquele abandono da fé. Né? Estavam dizendo que ele havia se comissionado apóstolo e se enviado para a Galácia. E aí ele começa a sua carta num tom bem grosseiro, assim, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas de Deus. Então, nesse sentido, ele tinha plena consciência, e isso é algo que deve fazer parte da consciência ministerial de cada um. O nosso compromisso é com Deus. Nós realizamos o que realizamos por causa de Deus. O nosso relacionamento com Deus sempre vai preceder a realidade do trabalho. Então, é Deus quem chama. É Deus quem separa, é Deus quem comissiona e é Deus que entrega à igreja aqueles que vão servir a igreja por estarem servindo a Deus. Efésios 4, 11 e 12, Paulo vai dizer: e ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então ali não está enfatizando nenhum tipo de dom sobrenatural que capacita pessoas a fazerem alguma coisa. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, ele está falando da pessoa do obreiro, da pessoa do pastor, da pessoa do evangelista e mais especificamente no pontapé inicial da igreja, da pessoa do apóstolo e da pessoa do profeta. Então, esses homens, eles foram separados por Jesus Cristo e dados à igreja como presente, a fim de que a igreja seja edificada, possa crescer e, crescendo, ela possa realizar a obra do ministério. Então, para aqueles que são chamados por ministério, eles precisam ter essa consciência que eles estão no ministério porque eles foram comissionados, eles foram vocacionados, eles foram trazidos para o ministério por Deus e não por homem nenhum. Via de regra, em alguns lugares, esse tipo de consciência já se foi. Né? Em alguns lugares do mundo é muito difícil ser pastor hoje. Né? Em alguns países da Europa, o pastor ele recebe salário do Estado, né? E via de regra aquilo que ele vai pregar e vai fazer também é controlado pelo Estado. Em alguns países, como os Estados Unidos, principalmente no âmbito batista, o pastor normalmente é tratado como um empregado da igreja, e se ele não faz as coisas do jeito que a igreja quer, ele é demitido. Então, fica muito complicado você exercer em nossos dias, dependendo do lugar onde você se encontra, a liberdade do ofício pastoral, tendo como fundamento a sua relação com Deus e aí por diante. Ainda mais por causa da mentalidade moderna clientelista de muitos membros, né? Que elas veem a igreja como uma instituição que vai conceder a elas benefícios espirituais, e aí alguns espertos descobriram isso e transformaram as igrejas em empresas de serviço espiritual, onde você tem que pagar para receber. Então, esse anseio do povo fez com que os falsos pastores, os falsos obreiros, criassem uma maneira de enganá-los. Então aqui o obreiro ele deve ter essa consciência de que ele foi chamado por Deus e que, em última instância, todo o serviço que ele pratica é um serviço, ainda que seja para a igreja, é um serviço devotado a Deus. Aqui em Atos 20, 19, Paulo diz que serviu a Deus com toda a humildade e lágrimas por causa das ciladas dos judeus. Servir ao Senhor não é fácil e é uma utopia. Não, utopia na verdade é a ideia de um mundo perfeito, né? É agora deu um branco a palavra que a gente podia usar aqui sem usar uma palavra bem grosseira assim, né? Mas ninguém absolutamente deve imaginar ou aspirar o serviço na obra de Deus sem que haja oposição. Nós gostaríamos que tudo que a gente fizesse, todo mundo concordasse, todo mundo nos amasse, nunca tivesse problema e aí por diante. Nem Paulo conseguiu essa façanha. Então, nesse sentido, sempre haverá oposição e sempre haverá situações em que o desânimo ele vai tentar atingir a nossa vida.
O ápice da pressão da vida ministerial de Paulo, todos conhecem na sua segunda carta aos Coríntios, foi o espinho na carne, que a única coisa que nós sabemos é que foi um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. Como essas coisas aconteceram, não há uma referência bíblica, nenhuma explicação, a fim de que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que ele havia recebido. Então, o único momento em que Paulo demonstra um desânimo tão extremo que na construção do texto a ideia é: Senhor, ou o Senhor tira esse espinho ou eu paro. E a resposta do Senhor para ele foi: a minha graça te basta. Não importa se o espinho está aí, o que você precisa para continuar a sua caminhada, você já tem. E aí, tudo passou a ser motivo de alegria para Paulo, e ele vai explicar isso lá. Mas aqui ele diz que serviu ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas por causa das ciladas dos judeus. Nós temos exposto as 3 viagens missionárias de Paulo, e a parte dos momentos em que a confusão é promovida pelos gentios, todos os problemas que Paulo teve durante a caminhada, ele o teve por causa das ciladas que os judeus armaram contra ele. Dos movimentos e confusões planejadas pelos judeus para culpar Paulo, ou das mentiras inventadas por ele. Então Paulo não nega que a vocação ministerial, ele é produto de um chamado divino, mas ele também não esconde a realidade de que aquele que é chamado para o ministério deve saber que ele vai enfrentar lutas no decorrer da caminhada, e ele não deve se desanimar. Ele deve continuar a sua carreira pelo peso da expressão humildade aqui, numa contínua dependência daquele que o chamou. Na verdade, o contrário de humildade é orgulho. Talvez a ênfase seja uma vida e um ministério que é devotado para a glória de Deus, mas infelizmente não é sempre assim que as coisas acontecem. Talvez o modelo que nós temos hoje de ministério, ele é muito complicado. Eu trabalhei com seminário vários anos, e antes de vir para cá, na última reunião que eu participei, a gente ficou um pouco chocado com as expectativas dos seminaristas. Então, alguns seminaristas, eles sonhavam sair do seminário e pastorear uma igreja grande, que ele tivesse conforto, tivesse regalia, tivesse um salário bom, tivesse carro e tivesse um monte de coisa. Tanto que na década de 80, de 90, se tentou fundar aqui no Brasil, filiado à CUT, o Sindicato dos Pastores. Foi uma luta para a gente, né? Porque eles queriam já estabelecer piso salarial e uma série de exigências para aceitar o convite para pastorear uma igreja. Então, o sonho dos seminaristas, antes de terminar o seminário, era pastorear uma igreja e em pouco tempo se tornar um popstar gospel, um pastor famoso, que é chamado para pregar em todo lugar, e aí por diante. Paulo não tinha esse tipo de aspiração. Paulo não tinha. O reverendo Hernandes Dias Lopes, nesse texto aqui, ele diz o seguinte: ele apresenta 3 fatos que são destacados aqui. Primeiro, o líder está a serviço de Deus e não dos homens. O líder, ele serve a Deus ministrando aos homens, ou servindo aos homens. Então, na verdade, o nosso serviço à igreja tem como propósito conduzir essa igreja a viver em comunhão com o nosso Criador, e o resultado de tudo isso deve redundar em glória para esse Criador que nos comissionou para fazer essa obra. E ele vai dizer que quem serve a Deus não busca projeção pessoal. Quem serve a Deus não anda atrás de aplausos ou condecorações. Quem serve a Deus não depende de elogios e nem desanima com as críticas. Quem serve a Deus não teme ameaças, nem se intimida diante das perseguições. Quem teme a Deus não teme aos homens, nem ao mundo e nem mesmo ao diabo. Se existe uma coisa que nós sofremos durante a nossa jornada pastoral, é a pressão, muitas vezes, por parte de pessoas que tentar nos guiar
no ministério e não ser guiado. É uma, infelizmente, das faces da nossa época, ovelhas que querem guiar o pastor naquilo que o pastor deve pregar e naquilo que o pastor deve fazer. E infelizmente muitos, por causa de uma visão distorcida do ministério, têm sucumbido a essas pressões, principalmente aqueles que infelizmente têm tratado a igreja como um meio que eles têm para ganhar o seu pão de cada dia. Então, nesse sentido, não é por essas coisas que alguém vai ao ministério, não é por essas coisas que um obreiro ou um pastor, ele serve a Deus. Ele não pode vender a sua consciência. Para você ter uma ideia, uma experiência que eu tive, não é bom a gente contar a experiência da gente, mas ela cabe muito bem aqui. Alguns anos atrás eu recebi o convite de uma igreja histórica, né, bem fundamentada, e eu recusei esse convite, porque eu discordava de alguns pontos doutrinários dessa igreja. Pontos que não são essenciais, mas que, infelizmente, eu não estaria disposto a praticá-los como pastor, porque isso iria ferir a minha consciência. E um amigo meu, que era pastor dessa denominação, chegou para mim e disse: mas como é que tu vai perder uma oportunidade dessa? Na cabeça dele, a oportunidade era ter um salário bom, ter algumas certas regalias, ter segurança e participar de uma igreja que é bem conceituada. E eu fui explicar para ele que eu não poderia aceitar, porque eu teria que dizer que a confissão de fé daquela igreja era totalmente bíblica e eu não concordava com alguns pontos. E ele ainda assim veio me impressionar: mas eu acho que tu está fazendo uma besteira. E eu tive que dizer para ele, né, que a minha fé não estava à venda. Não estava. Eu não podia ir de encontro à minha consciência somente porque a partir daquele momento eu teria um estilo de vida confortável, teria uma certa segurança ministerial, teria uma certa segurança financeira. Isso não deveria fazer parte da vida e do ministério de alguém que serve a Deus. Mas é complicado, o tempo todo nós somos pressionados a esse tipo de coisa. Ou nós somos acusados de estar atrás desse tipo de coisa. Mas o pastor, ele não pode vender a sua consciência. Principalmente porque todo o serviço que ele faz é a Deus. Ele não pode simplesmente se envolver com coisas que não estão de acordo com aquilo que ele acredita, porque isso não será honrar a Deus com a sua vida. Ele não pode cometer dois erros bem clássicos apresentados na Bíblia: o erro de Judas, que traiu Jesus por causa de dinheiro. Isso tem sido um problema hoje em dia, né? E a gente vai, se der tempo, tratar isso um pouquinho mais na frente. Pastores que mudam de igreja por causa de salário. Até um tempo atrás, na nossa região, teve um pastor que ele foi no culto, gente, e disse: irmãos, olha, a partir da semana que vem eu não sou mais pastor da igreja, porque uma igreja me convidou para pastoreá-la, ela está pagando um salário maior. É uma vontade de orar e mandar Deus mandar um raio do céu e fulminar aquilo ali para ele não ir para outro. E nós, infelizmente, durante o tempo que trabalhamos com pastores, temos enfrentado isso, né? Pastores que simplesmente eles não levam só a lana, eles levam a lã, o couro, a carne, os ossos e tudo mais das ovelhas, e isso tem trazido muita tristeza, né? Mas, infelizmente, existem alguns que fazem a mesma coisa que Judas, vendem a sua fé por causa do dinheiro. E Demas, que abandonou Paulo, o caso mais triste de Paulo, né? Na sua última carta, no seu último capítulo escrito para Timóteo, antes de morrer, ele expõe esse pesar que ele tinha em relação a Demas, que acompanhou ele, foi companheiro de ministério, fez a obra com ele e no fim amou o presente século e abandonou a carreira. Então é um perigo para nós. Então muitos obreiros, infelizmente, têm sido atraídos por essa sedução, a sedução do poder, do dinheiro, do prazer, e perdem a honra e abandonam o ministério, ou exercem o ministério com a cara de Deus, com a cara assim, né, com a fachada de que Deus está nele, mas Deus está muito longe dele. Então Paulo diz que servir a Deus com humildade.
ele não via o ministério como um caminho para alcançar os seus desejos de ostentação. Então, nós precisamos estar muito atentos ao nosso coração, porque somos tentados a cair nessa armadilha o tempo todo. Então, a primeira coisa que o pastor precisa saber, que um líder precisa saber, é que ele está realizando aquela obra, ele está realizando aquele serviço na igreja, não porque ele serve a igreja, mas em primeiro plano ele tem que saber que faz aquilo porque ele serve a Deus. E isso traz uma tranquilidade muito grande para a gente, né? Em termos de serviço, porque eu já lidei com líderes assim que viviam apavorados na perspectiva da igreja fazer uma assembleia e mandar ele embora. E dá uma dor, não é? Por quê? Porque não havia nenhuma consciência de que se ele é servo de Deus, ele serve a Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O John Wesley, na época dele, quando ele conheceu a graça, ele começou a pregar nas igrejas, ele foi proibido de pregar nas igrejas. Fecharam a porta das igrejas para ele pregar sobre a graça de Deus. E o que foi que ele fez? Ele disse, a minha paróquia é o mundo. E aí ele subiu naquele cavalinho dele, quantos quilômetros? 400 mil quilômetros pregando em cima de um cavalo. Deve ter trocado de cavalo, né? Deve ter morrido pelo meio do caminho. Mas é isso que Paulo trata aqui. Ele tinha consciência de que ele não era empregado da igreja. Ele era servo de Deus. E se a igreja institucional fecha a porta, tem perdido lá fora para ouvir o Evangelho. Então, nesse sentido, temos que ter a consciência de que nós fomos chamados por Deus, temos que nutrir e pedir a Deus para que nos ajude a manter a humildade. A soberba precede a queda. Não é muito bom nos deixarmos levar por isso, se bem que muitas vezes nós somos julgados por esse tipo de fato, principalmente quando nós batemos o pé em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. Agora, não dá para manter a humildade ministerial e bater no peito arrogantemente, afirmando ou se fazendo determinados tipos de propaganda de que você é o responsável pelo crescimento da igreja. Não tem como. Uma das coisas que me chama a atenção é o discurso que Paulo faz quando chega em Antioquia para dar testemunho da sua primeira viagem. E ele diz que, Lucas registra lá que eles relataram o que Deus fez. E de como Deus abriu as portas. E de como Deus abriu os corações. Não sobrou nada para ele. Ou lá, quando Pedro e João curam aquele coxo na Porta Formosa, o Pedro só nota que o povo estava olhando para eles como se de alguma maneira eles fossem de alguma forma mais santos e poderosos que ele, e aí Pedro já vai passar a espada para deixar claro que eles são apenas servos e a glória deve ser dada a Jesus Cristo, porque foi no nome dele que aquele milagre aconteceu. Ou quando tentaram idolatrar Paulo, transformar ele em deuses e prestar sacrifício, eles rasgaram as suas vestes, se jogaram diante daqueles homens e disseram, não façam isso, nós somos pecadores iguais a vocês. Então, nesse sentido, precisamos lutar contra essa tentação de pensar que nós somos alguma coisa, no que diz respeito ao exercício do ministério e da obra de Deus, porque se as coisas funcionam, acontecem e redundam em glória para Deus, então não sobra nada para a gente. Então, de via de regra, nós nos deparamos com algumas situações que nos deixam estarrecidos. Muitos batem no peito, anunciando arrogantemente que são servos de Deus. E, na verdade, esses servos de Deus têm aquele peso de distinção de espiritualidade, né? Vez por outra você vê o carro de som passando, né? Nós vamos fazer o culto em tal lugar e vai vir o servo de Deus, como se ele fosse alguma coisa a mais do que o restante dos crentes. Na verdade, o tom do servo demonstra uma ignorância extrema acerca da graça aplicada de Deus à vida dos crentes. A graça nos colocou, como eu sempre digo, todos na vala comum.
Então, se de alguma maneira no reino de Deus fazemos algo que nos distingue ou nos destaca em relação aos outros, não somos nós, é Deus que está fazendo. Então é inadmissível que alguém bata no peito anunciando arrogantemente que são servos de Deus com o propósito de estabelecer uma distinção de espiritualidade. E isso faz parte da alma católica, não é? O púlpito católico, ele é mais, no nosso caso, é mais alto por causa de visualização. O católico é por causa de distinção de espiritualidade. Quem está em cima do púlpito é mais espiritual do que quem está embaixo, né? Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e fez: não, só pode subir no púlpito quem tem unção. E eu tranquilamente fiz: que bom, então eu posso colocar qualquer crente lá em cima. A pessoa fez: não, mas claro, quem não tem unção não é crente. Então, se não tem unção, não é crente. Se só sobe com unção, então, glória a Deus, todo crente pode ser um instrumento na mão de Deus para ser usado por Ele. Então, esse tipo de atitude arrogante, tentando usar o nome de Deus para isso não é muito bom, isso é falsa humildade. Outros, movidos do orgulho, eles fazem propaganda do seu trabalho como se o trabalho existisse por causa dele, e isso não é uma coisa que precisa se explicar muito. É muito comum você passar pelas denominações evangélicas que tem por aí, e o que está lá na frente não é o nome de Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo, a glória de Deus, é a foto do fundador, que é o responsável e o originador da existência daquele trabalho. Então, esse tipo de coisa orgulho disfarçado, não traz sobre si nenhum tipo de atitude de humildade. Na verdade, é a atitude de roubar para si a glória que só pertence a Deus. Outros servem a Deus, e é uma coisa, um desejo de se tornarem famosos. Vez por outra, nós nos deparamos com situações em que pessoas que exerciam determinados destaques, eles são pegos na tramóia, assim, e eles têm que confessar como enganavam o povo de Deus, né? Eu tenho um amigo mesmo, assim, um amigo de anos, assim, desde o início de conversão, que ele fazia algumas coisas esquisitas nos cultos que ele participava e dos locais que ele era chamado para pregar, e depois de alguns problemas que ele teve no ministério, ele teve que confessar que era fingimento. Todo aquele mover espiritual que acontecia nos lugares que ele iria ministrar era fabricado, né? Ele teve que confessar, foi afastado, graças a Deus, reconheceu o erro dele, se submeteu à disciplina, e agora, depois de 3, 4 anos, está voltando de novo para o ministério. Mas eu cansei de ouvir pessoas dizerem que falavam em línguas imitando só para ter o apoio do auditório e alguma coisa desse tipo. Então, algumas pessoas, infelizmente, pensam que o ministério é um cabide através do qual eles vão ascender a fama e o estrelato. Eu não sei como ainda não inventaram a calçada da estrela, a calçada da fama gospel, né? Não vai demorar não com esse negócio gospel por aí, para ter a calçadinha para o cara chegar lá e botar o pezinho lá e não vai ficar eternizado, porque essa realidade vai ser destruída, né? Mas, infelizmente, a gente tem visto isso. Então, Paulo diz que serviu com humildade. Infelizmente, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sirvamos a Deus de outra maneira. E há aqueles que fazem do serviço a Deus um palco, por intermédio do qual eles exercem as suas habilidades de atores, né? Então, é uma coisa bem complicada esse tipo de situação. Alguns cultos por aí parecem mais espetáculos teatrais encenados por atores ao invés de pessoas vocacionadas. Eu não sei até onde é que foi parar aquele apóstolo lá que ia bater no peito amaldiçoando todo mundo. Nunca mais ele apareceu na mídia, né? Não sei o que aconteceu com ele, mas era uma coisa complicada, né? Eu não esqueço o dia que ele estava falando não sei o que, o irmão foi lá na frente e disse que ele estava errado, ele amaldiçoou o irmão na frente de todo mundo, porque se Deus não falar com ele, mate ele, se Deus falou com ele, mate o que se opôs a ele. Então, algumas pessoas têm transformado o ministério e o púlpito no lugar para se fazer espetáculo e não para se anunciar a palavra de Deus. Então, o servo, ele não busca, e o fim de tudo aqui é que um servo de Deus, ele não busca autoglorificação.
Nós não podemos pensar no exercício ministerial onde nós o realizamos com a intenção de sermos aplaudidos e reconhecidos e elogiados pelo povo. Se o nosso exercício ministerial, o nosso trabalho tem feito com que as pessoas deem honra demais para nós, tem alguma coisa errada no nosso trabalho. Porque tudo aquilo que fazemos deve conduzir as pessoas a dar glória a Deus, e somente a Deus. Então Paulo disse que ele servia ao Senhor, e servia ao Senhor com toda a humildade. Só que ele deixa claro que servir a Deus com toda a humildade, servir a Deus com o intuito que o nome de Deus seja glorificado, servir a Deus com fidelidade, não garante que a sua vida será uma vida fácil. É muito comum nós ouvirmos aí nas neopentecostais da vida: se você for fiel a Deus, você não vai sofrer. E aí a gente vai para a Bíblia e descobre o contrário, né? Que quanto mais você for fiel a Deus, mais você vai enfrentar a luta. É outro evangelho, é outra vida cristã, é outro tipo de perspectiva ministerial, e via de regra, quando eles pensam no sofrimento, pensam em não ter dinheiro, só. Então, quando eles dizem esse tipo de mensagem, eles estão dizendo para o obreiro que se ele for fiel a Deus, ele vai ser rico. Então, Deus vai fazer o seu ministério bombar, mas infelizmente eles fazem isso sacrificando a palavra de Deus. Então, aquele que serve a Deus não deve esperar facilidade na sua caminhada. A vida de nenhum apóstolo foi fácil. Nenhum deles teve uma vida fácil. Todos eles enfrentaram dificuldades. Quando você entra no Google lá, ou até em algumas Bíblias que nós compramos, lá no final tem a morte dos apóstolos e fala da maneira como cada apóstolo morreu. O único que morreu de morte natural foi João, porque escapou do martírio quando mergulharam ele dentro de um tonel de óleo fervente, de um tacho de óleo fervente. Mergulharam, tiraram, estava bom, mandaram para Patmos, porque Deus ainda tinha uma obra para realizar na vida de João, que era a escrita do livro de Apocalipse. Então enquanto Deus não termina a obra, nós somos imortais, nós não vamos partir dessa vida até que Deus cumpra tudo aquilo que estabeleceu fazer conosco. Mas a vida cristã é uma vida difícil. Então Paulo foi alguém que enfrentou isso. Uma das coisas que ajudou mais a Paulo foi a sua experiência do espinho na carne e mais ainda a resposta que Deus deu. Então, nesse sentido, Deus às vezes se utiliza, ou em boa parte se utiliza desses momentos de dificuldades para nos ensinar, para nos fortalecer e para nos mostrar que o exercício do ministério não depende das nossas forças, não depende das nossas habilidades, não depende das nossas capacidades, não depende da nossa sabedoria, depende unicamente daquele que nos chamou e nos disse: vá. É a única coisa que nós temos de verdade para nos agarrar. Então Paulo foi alguém que foi fiel a Deus, mas ele foi perseguido por isso. Mais especificamente, ele sofreu perseguição dos judeus. Ele também sofreu perseguição dos gentios. Ele liberta uma moça que estava possessa de um espírito maligno que dava lucro para os seus senhores. E a confusão se estabeleceu. Ele liberta uma grande parte da população de uma cidade como a de Éfeso, a ponto do culto pagão mais concorrido da Ásia está a ponto de falir. E aí sim, ele é perseguido por isso. Ele é perseguido por fazer o bem às pessoas. Então, o exercício do nosso ministério, ele deve levar em consideração essa verdade, que mesmo servindo a Deus com fidelidade, ainda assim as dificuldades e os sofrimentos, eles continuarão batendo na nossa porta. Então Paulo, ele tinha essa consciência, ele serviu a Deus com humildade, mas ele também enfrentou lutas por causa disso. A oposição sempre vai se levantar quando nós determinarmos em nosso coração a servir a Deus. Outra coisa que Paulo deixa claro aqui no seu discurso é o seu compromisso com a palavra de Deus.
o seu compromisso com a palavra de Deus. Ele servia a Deus com humildade, e o instrumento do seu serviço era a palavra de Deus, tanto no que diz respeito ao ensino da igreja, como no que diz respeito à evangelização. E uma das coisas que nós escutamos muito nesses 500 anos da Reforma Protestante, né? Nós temos os 5 solas ali em cima. Eu particularmente sempre coloco o sola Escritura em primeiro, e a partir do sola Escritura as outras doutrinas vêm, mas foi a doutrina central da Reforma Protestante. Não somente sola Escritura, mas também o que chamamos de tota Escritura. É somente as Escrituras e a Escritura toda, né? E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que o pastor deve pregar só a Bíblia e toda a Bíblia. E nesse sentido, para aqueles que estiveram conosco lá em São Paulo, agora no Encontro da Fiel, à tarde, na preleção do reverendo Heber Campos, o pai, né, o Heber Campos, que ele falou sobre a norma normans e a norma normanda. Então, quando pensamos no exercício pastoral, a ferramenta mais importante para o exercício pastoral é a palavra de Deus. E nesse sentido, o pastor precisa estudar. O pastor precisa se devotar ao estudo, né? Hoje nós sofremos alguns problemas, do mesmo modo que, mais adiante nós vamos tocar na conclusão, existem pastores que dizem: eu sou pastor e não sou evangelista. É comum nós ouvirmos de pastores por aí dizer: eu sou pastor e não sou mestre. Nós não negamos a realidade de que uma pessoa pode ter dom de ensino na igreja sem ser pastor, mas não pode ser pastor se não souber ensinar, porque esse é o trabalho dele. Em Efésios 4:11 está lá. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não é e outros para pastores e outros para mestres. É e outros, como ele está falando da pessoa, então quando ele chega nos das duas últimas qualidades, se nós usarmos esse texto, ele diz e outros para pastores mestres. Na verdade, a tradução deveria fazer uma elipse ali no CAI e dizer pastores mestres. Por quê? Porque isso iria concordar com aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, que o bispo deve ser apto para ensinar. Só uma coisa que nós temos que deixar claro: Paulo diz para Timóteo que aquilo que Timóteo aprendeu dele, ele ensine para homens, e ele dá as características, que são as características que são atribuídas àqueles que servem a Deus, e esses homens devem ensinar aos outros. Então, o ato de ensinar é simplesmente você aprender a verdade e passar a verdade para os outros. Então, nesse sentido, o trabalho que vai exigir mais do exercício pastoral é justamente o trabalho de discipulado e de ensino. Então, aqui Paulo, ele deixa isso claro. Ele não apenas pregou o Evangelho, mas ele também ensinou. Tanto que quando ele vai se despedir dos irmãos, ele diz: olha, eu protesto que do sangue de vocês eu estou limpo. Por quê? Porque eu nunca deixei de ensinar para vocês todo o desígnio de Deus, todo o conceito de Deus. Então, o que tornou Paulo limpo do sangue deles foi o fato de Paulo haver ensinado a Bíblia e a Bíblia toda. Então, nesse sentido, o pastor deve pregar só a Bíblia. E isso parece um absurdo dizer hoje, né? Mas é comum aqui na nossa região, os irmãos sabem, de líderes e líderes que viajam para fazer curso de autoajuda, a fim de pregar isso para a igreja. Ou, quando eliminam a Bíblia, vão tentar buscar dom de revelação por aí para poder ter palavra sobrenatural. As Escrituras já não significam mais nada para esses líderes, e isso os desqualificam no que diz respeito ao que Paulo está dizendo aqui. Então,
o líder, o pastor, ele precisa anunciar todo o conselho de Deus, ele precisa ensinar. Ele não foi chamado para pregar as suas ideias, não é? Isso é uma coisa básica, né? Nós não fomos chamados para criar uma mensagem, nós somos chamados para transmitir uma mensagem que já existe, e ela está nas Escrituras. Nós só precisamos colocá-la ao conhecimento do povo, não é? Então, nesse sentido, Paulo ele deixa claro aqui que o compromisso de um líder, ele deve estar ligado à palavra de Deus. Do versículo 20 ao versículo 27, ele vai estar falando sobre esse compromisso que o líder deve ter com isso. Ele deve pregar sobre a salvação. Hoje tem se tornado uma coisa escassa, né? Principalmente por causa da cultura, que já é pós-moderna, estão querendo dar um nome já para essa nova realidade que nós estamos inseridos, mas para a nossa cultura, denunciar erro é algo inadmissível. Apontar comportamento errado é algo passivo de um processo por danos morais. E via de regra, infelizmente aqui em Santa Catarina, nós já temos ouvido relatos de membros de igrejas que tacaram danos morais no pastor por aquilo que o pastor pregou no púlpito. Se sentiram constrangidos com a mensagem, se sentiram ofendidos e foram lá e tacaram um processo no coitado do pastor, porque pregou aquilo que estava nas Escrituras. Então é impossível você pregar uma mensagem evangelística sem ofender, gente. Não tem como. Não existe possibilidade de você pregar o Evangelho para um pecador não convertido sem ofendê-lo. Não tem. Porque não tem como pregar sobre salvação se não falar sobre o pecado. Não tem como pregar sobre salvação sem falar sobre condenação. Não tem como falar sobre salvação sem falar sobre o estado de morte espiritual. Sobre a incapacidade do ser humano por causa do pecado, por causa da sua maldade. Não tem, da sua maldade não tem. E, infelizmente, por causa disso, a mensagem de salvação foi removida dos púlpitos. E aí, o que existe em boa parte das igrejas é uma mensagem comercial, né? Como nós dissemos, algumas igrejas se transformaram em empresas de serviços espirituais que oferecem a bênção de Deus para aqueles que estão ouvindo em troca de dinheiro. Então, a pessoa vem para Cristo porque ele está desempregado e quer um emprego, ou ele é empregado e quer ganhar mais, ou ele está com um problema e quer resolver esse problema, mas ele não vem porque é um pecador, reconheceu que estava condenado e agora descobriu que por intermédio da cruz ele pode entrar no céu. Então, um líder, ele precisa lembrar que a pregação sobre salvação, ele não pode ser removida do púlpito, apesar da sua responsabilidade de edificar a igreja. Paulo passou 3 anos e ele abriu um seminário na escola de Tirano. Por 2 anos ele preparou uma equipe para viajar, e essa equipe pregou o evangelho em toda a Ásia. Só que aqui Paulo disse que nunca deixou de dizer para os judeus e para os gentios que eles deveriam se arrepender de ter fé em Jesus Cristo. E a chamada ao arrependimento pressupõe o anúncio do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado, da depravação do pecado e da libertação que Cristo oferece para aqueles que creem nele. Então, temos que continuar pregando sobre salvação. Existe aquele slogan, não é? Que pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Nesse sentido, esse slogan foi criado para combater aquelas ovelhas que acham que quem tem que gerar ovelha é o pastor, elas não precisam mais evangelizar. E eu trabalhei numa igreja que teve uma reunião do conselho da igreja, e a proposta do conselho é: vamos contratar um missionário e pagar um salário a ele para ele evangelizar no nosso lugar. Eu estava na reunião, já imagino, o tempo fechou, né? Não foi muito bom aquela reunião. Eu fiquei profundamente enraivecido e taquei a boca em todo mundo. Como é que a liderança de uma igreja se reúne para contratar um missionário e pagar um salário para que a igreja não precise mais evangelizar? Então, nesse sentido, precisamos conscientizar as ovelhas que quem gera ovelha é ovelha. E o pastor, ele tem que gerar ovelha por ser ovelha também, não por ser pastor.
Então nós continuamos pregando o Evangelho, porque sabemos que o Evangelho é o único meio por intermédio do qual, pela fé na mensagem contida nele, o pecador pode ir para o céu. É nele que se revela a justiça de Deus, o meio que Deus estabeleceu para salvar pecadores. Então, nós temos que pregar a palavra, pregar toda a palavra. No meio dessa mensagem, não podemos esquecer da mensagem do Evangelho. Paulo lembra a Timóteo, apesar das aflições que ele iria ter por causa do exercício do seu ministério na igreja de Éfeso, ele diz: cumpre o teu papel de evangelista. Não deixa de pregar o Evangelho. Você está cuidando da igreja, tem que discipular essa igreja, tem que ensinar essa igreja, tem que cuidar dessa igreja, mas não esqueça daqueles que estão caminhando para a perdição. Pregue o Evangelho. E nesse intuito de anunciar o Evangelho e edificar a igreja, o pastor deve afadigar-se no estudo da palavra. Nunca é pouco. Conhecer a palavra de Deus nunca é pouco. Lá em 1 Timóteo 5:17, Paulo vai dizer que digno de maiores salários são os presbíteros que governam bem, e em especial aqueles que se afadigam no ensino ou no estudo. Então, nesse sentido, ele destaca essa condição de valor àqueles que devem se devotar ao estudo. O pastor deve ser estudioso, ele deve se tornar, pelo menos em termos bíblicos e teológicos, da medida do exercício do seu ministério, aquilo que nós chamamos de um erudito. Nós precisamos saber dar respostas à membresia daquilo que eles nos perguntam, e o estudo contínuo vai nos ajudar a isso. Ele precisa ter uma alma sedenta em aprender. Esses dias eu estava compartilhando com uma pessoa, a realidade eu me inscrevi de novo no mestrado para fazer, e a pessoa estava querendo me convencer de não fazer o mestrado porque era muito caro. E foi uma coisa complicada, né? Porque por mais argumentos que eu usasse, o foco dele é: não vai fazer o mestrado porque é caro, não vai fazer o mestrado porque é caro, porque é caro, porque é caro. E essa pessoa que estava me questionando, ele vai fazer só uma viagem de lazer com a família o ano que vem, e ele vai gastar 30 mil reais, cerca de 30 a 35 mil reais nessa viagem de 15 dias. E eu disse para ele: como é que tu tem coragem de me dizer que o que eu vou gastar no mestrado em 3 anos é caro, se tu vai passar 15 dias fora do Brasil com a tua família e vai gastar isso em 15 dias? Agora me diz, qual é o benefício que a tua viagem vai ter? E ele olhou para mim e disse: pastor, vai fazer seu mestrado. Mas é complicado, precisamos querer aprender. Não dá para chegar igual aquela cultura brasileira: terminou o 2º grau e dizer: eu terminei meus estudos. Aqui, eu nunca vi isso aqui, mas lá no Nordeste é normal. O cara termina o 2º grau e diz: terminei meus estudos. Dá vontade de dar uma surra. Porque é complicado. O que é que essa pessoa vai ser da vida? A não ser que ele tenha aptidão para comércio ou alguma coisa assim, ele vai se dar mal na vida. Vai se dar mal. Por quê? Porque, via de regra, o caminho mais fácil para você ter uma vida estável não é por ter um diploma, é por ter aprendido. Então, o pastor ele deve ser devotado e ele deve saber que ele precisa aprender a fim de edificar bem o rebanho e preparar o rebanho para se defender dos falsos pregadores, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos ensinos que continuamente tentam encontrar um espaço no coração e na mente deles. O líder deve estar disposto a ensinar tanto em ambientes onde há muita gente, como a ensinar uma pessoa só. Hoje em dia é complicado, temos muitos líderes por aí que não adianta convidar, eles não vão pregar no lugar que tem pouca gente. Já ouvimos casos de pregadores que chegaram para pregar em determinado lugar e quando viram a quantidade de pessoas foram embora, porque eles não iam pregar para aquele pouquinho de gente lá. Então Paulo não tinha esse problema, Jesus Cristo não tinha esse problema. Muitos bons discursos de Jesus foram dados para uma audiência de uma pessoa só. Uma alma convertida vale mais que o mundo todo. Então, nesse sentido, nós precisamos estar atentos a isso, não nos deixar contaminar por esse espírito de estrelato. Então, não faz diferença a quantidade de pessoas que tenham, elas vão ser edificadas. Então, Paulo, 20:20, ele pregava em público,
mas também pregava de casa em casa. Ele não tinha problema com a multidão, ele tinha a intenção de que as pessoas fossem edificadas. Então hoje há o Jonas, o Madureira, usa muito esse termo, né? Um frenesi assim, e nesse sentido, no meio dos pregadores, essa aspiração desesperada por se tornar um pregador que é convidado para pregar nos grandes eventos, e isso não deve fazer parte da vida nossa. O apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, pregava de casa em casa. Jesus Cristo pregou os seus mais esplêndidos sermões para uma pessoa só. Então, quem não está disposto a pregar para poucas pessoas ou para uma pessoa, não está pronto para encarar o ministério. O coração dele não está muito bem em relação às suas motivações. Nós precisamos entender que a única coisa que deve nos impulsionar a nos mantermos firmes no ministério é Deus, e justamente aquilo que Ele fez por nós quando nos chamamos. E para concluir, pelo menos hoje, para a semana a gente dá uma caminhada. Em quarto lugar, o compromisso do líder está com o ministério. E quando nós falamos do ministério, porque Paulo vai dizer: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, pelo menos 3 coisas nós devemos levar em consideração nesse versículo 24, e uma, eu sempre que aconselho pastores, eu digo para eles: a única coisa que deve nos sustentar na caminhada e na carreira é a certeza que temos de que fomos vocacionados por Deus para esse ofício. Nós fomos chamados por Deus, não nos tornamos pastores. Nós não queríamos, que na verdade nós não queríamos mesmo. Eu tinha um bom emprego e tive que largar tudo para não ganhar nada. Foi uma coisa complicada, mas se dependesse de mim, eu estaria no meu bom emprego, ganhando o que eu ganhava muito bem. Mas, como disse o profeta Jeremias: persuadido fui, persuadido fiquei, fosse mais forte que eu e prevaleceste. Então, nesse sentido, o chamado de Deus, não apenas para a salvação, mas para o ministério, é irresistível, gente. Não tem como você dizer não para ele. Então Paulo tinha essa consciência de que o ministério que ele estava realizando no meio dos gentios, ele proveio, e ele era fruto de um chamado do próprio Senhor Jesus Cristo para ele. Ele havia sido separado para aquilo. Ele vai dizer lá na carta aos Gálatas que ele havia sido separado desde a fundação do mundo. Então Deus não chegou num determinado ponto da história, deu um estalo e disse: olha, eu vou chamar fulano. Não, isso já estava registrado nos anais da eternidade, de que naquele dia, naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo iria convencer, iria atrair aquela pessoa, como foi com Paulo na estrada de Damasco, quando o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. Então, se existe uma coisa que deve sustentar a nossa vida, é a certeza de que nós fomos vocacionados, nós fomos chamados, nós fomos separados, nós fomos capacitados e estamos sendo conduzidos por Deus para realizar a obra que Ele nos chamou para realizar. E aí, isso nos livra daquele conflito de tentar julgar o nosso trabalho, aquilo que fazemos, em relação a outros trabalhos que têm sido feitos, né? Já encontramos muitas vezes obreiros frustrados porque o trabalho não está crescendo do jeito que ele esperava, as coisas não estão acontecendo do jeito que ele esperava. Isso não está no nosso controle. Alguns anos atrás encontrei um pastor meio deprimido e ele me perguntou: pastor, por que tem pastor que ganha 5 mil reais por mês e por que tem pastor que ganha 500? E eu olhei para ele tranquilamente e disse: porque Deus quis pagar 5 mil a um e Deus quis pagar 500 a outro só, rapaz. E o que ganha 500 deve estar tão feliz como o que ganha 5 mil. Porque foi Deus que o colocou. E foi Deus que escolheu aquele local para ele estar. E foi Deus que escolheu aquela congregação grande para o de 5 mil e a pequena para o de 500. Mas o que sustenta não é os 5 mil e os 500. O que deve sustentar é você saber que você foi chamado por Deus. Foi Ele que lhe deu de presente para aquela comunidade. E é Ele que vai conduzir você a realizar a obra que você está fazendo. Isso em todas as coisas.
Então, o senso de vocação é o que dá força para a gente na hora difícil. Naquela hora que dá vontade de, a gente diz assim, pendurar a susteira, arrumar as trouxas, é esse de mandar. Você vai na reunião de pastor e pergunta: quem aqui já teve vontade de arrumar as malas e se mandar e abandonar todos? Levanta a mão. Você vai ficar horrorizado. Só que o fato de sabermos que nós estamos onde estamos porque Deus nos colocou lá, segura a gente. Então, o que segura um pastor nas horas difíceis e dá forças a ele é o senso que ele tem. Foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que me chamou para essa obra, e ele vai ficar até que o próprio Deus dê um jeito de tirá-lo. A certeza do chamado divino é o que dá direção para ele em tempos difíceis, assim, em tempos de temor, em tempos de tremor. Essa convicção dada pelo Espírito Santo, e Paulo vai dizer aqui que foi o Espírito Santo que constituiu eles bispo para apacentar a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, precisamos ter essa consciência. Em nome dessa consciência, o resto é lucro. Paulo, ele deixa claro que uma das coisas que o ajudava no ministério era a sua abnegação, essa atitude de abrir mão de si mesmo em prol de um objetivo. Paulo diz que ele não considerava a sua vida como preciosa para si mesmo, desde que cumprisse o seu ministério. Ele não estava no ministério porque ele cobiçava prata e ouro, não é? Não estava. Não era por causa de riquezas, porque ele queria se dar bem na vida financeiramente. Ele não estava no ministério porque queria se tornar um apóstolo famoso, como é muito comum hoje. As pessoas querem ser famosas, não querem ser mais pastor, quer ser apóstolo porque apóstolo é coisa maior. Já viraram para apóstolo. Temos o Arcanjo em São Paulo e um dos líderes desses movimentos de loucura aí, um apóstolo perguntou para ele o que é que vinha depois de apóstolo, será que era arcanjo? E ele simplesmente disse: quem sabe? Só é a gente pegar um apóstolo aqui e ungir ele como arcanjo, dar um nome para ele, pronto, ele é arcanjo. Então, para você ver como é que estão as coisas por aí, mas nós já temos o arcanjo Rafael numa igreja assim, lá em Campinas, perto do seminário presbiteriano. Então, tem que achar alguma coisa acima de arcanjo. Talvez, o que vem é arcanjo, querubim e alguma coisa desse tipo deve aparecer por aí. Então, o propósito de Paulo não era alcançar a fama, nem tampouco ser aplaudido pelos homens. Isso é coisa de fariseu, como Jesus havia ensinado. Então, pensando em Paulo, nós podemos encerrar com as palavras do Hernandes Dias Lopes. Ele estava pronto a trabalhar com as suas próprias mãos para ser pastor. Ele vai dizer que as suas mãos foram suficientes para sustentar ele e sustentar aqueles que estavam com ele. Em alguns locais, Paulo ele se eximiu de receber ajuda, em parte, como o caso de Corinto, aquela região de Acaia, porque haviam os apóstolos falsos naquela época que cobravam pelos seus serviços espirituais, tá? Então, é uma coisa muito parecida com o que aconteceu lá em Recife, quando eu fui a penúltima vez. Um amigo meu chegou para mim, ele tem uma padaria, e ele disse que ficou uma pessoa endemoniada atrás da padaria. E aí chamaram um pastor lá, não vou dizer de onde é, mas você já imagina, para expulsar o demônio. O pastor foi lá, expulsou o demônio do cara, e aí quando saiu ele colocou a mão na porta e disse: são 30 reais. E a mulher olhou e fez: mas tem que pagar. E ele foi dizer: não, porque a gente tem despesa de aluguel, tem despesa de não sei o que. Então, descaradamente, ele cobrou pela expulsão demoníaca, né? Então, é complicado lidar com uma coisa dessa. Mas Paulo, ele fez tenda. Quando ele recebeu aquela oferta que foi levada para ele, ele parou e se dedicou integralmente. Mas nos momentos difíceis ele não teve nenhum problema de trabalhar para continuar exercendo o seu ministério. Por quê? Porque ele servia a Deus, ele tinha consciência que Deus o colocou lá, e se Deus abriu a porta para que o seu sustento viesse de outra fonte, então ele estava disposto a arregaçar suas mangas e trabalhar. Ele também diz que ele estava disposto ou pronto para sofrer toda sorte de perseguição
privação para pastorear. Quando nós estudamos, principalmente na terceira viagem, final da segunda e da terceira, Paulo já não foge mais. Ou a igreja tem que botar ele para correr, ou as autoridades têm que colocar. Deus teve que se utilizar de outros meios para preservar, porque ele já não estava mais nem aí. Se tem que morrer, eu morro. Se tem que sofrer, eu morro. Se tem que ser preso, eu sou. Se tem que ser açoitado, não tem problema nenhum. Ele estava pronto para suportar perseguição, privação, para pastorear o rebanho que Deus tinha colocado na sua mão. Ele estava disposto a ser preso, sofrer ataques externos e temores internos, para pastorear a igreja de Deus. E por último, pensando em 2024, ele estava pronto para dar sua própria vida para pastorear o rebanho que Deus colocou nas suas mãos. Não é fácil a nossa tarefa. Vamos parar por aqui. A partir de hoje a 15 dias nós vamos continuar no versículo 25. Mas esses são os ensinamentos que Paulo está dando para aquele grupo de presbíteros que ele vai ordenar nesse dia. E vai simplesmente os entregar a Deus e a graça de Deus para que eles realizem o ministério. Essa é a nossa tarefa. Nós que somos pastores, nós que exercemos liderança, precisamos lembrar, não servimos a igreja. Paulo foi perseguido. Em alguns momentos teve vontade de vazar, como a gente tem às vezes. Todo ano chega pastor, vou sair do ministério, não vou mais trabalhar com esse grupo, não vou mais fazer isso. Como se estivessem fazendo para a igreja. Estão, só que nós fazemos para a igreja servindo a Deus. Se estamos envolvidos na obra de alguma maneira, nós estamos servindo a Deus. Só que esse serviço é exercido cuidando da igreja que Ele comprou com seu próprio sangue. Então que Deus venha nos ajudar a não nos deixar cair na tentação de ceder essas pressões, porque a gente diz que Ele não nos deixe cair em tentação, como é na oração. Eu me lembro sempre de Demas. Demas foi um companheiro ativo de Paulo. Trabalhou com Paulo na abertura das igrejas, mas no fim da sua jornada, ele amou o presente século e abandonou a carreira. O nosso desejo é que possamos, não como Demas, mas como Paulo, dizer: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Por isso vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Ele venha ser conosco e venha nos alcançar. Para nós que somos líderes, que estamos aqui, que Ele venha nos ajudar a aprender com essas verdades e que essas verdades possam nos ajudar, diante das dificuldades, a permanecer firmes, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos para a igreja de Deus, nós fazemos porque estamos servindo a Ele e não aos homens. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e Te agradecer, Senhor, por sermões como esses registrados na Tua Palavra, que trazem estímulo, que trazem fortalecimento, Senhor, às nossas convicções e nos dão ânimo, Senhor, mesmo diante das dificuldades de caminhada, a permanecermos firmes, porque sabemos que o Senhor nos colocou lá, Senhor, para servirmos, Senhor, a Tua igreja que está não perfeita, mas caminhando para a perfeição. Por isso, nos ajuda a servir da melhor maneira, Senhor, e desperta em nossos corações, ó Deus, todos esses desejos com relação à Tua Palavra, Senhor, e ao aprendizado e ao crescimento no conhecimento, a fim de que dia a dia nós possamos estar mais e mais aptos para Te servir. Por isso, que o Senhor seja com a minha vida, que o Senhor seja com a vida dos Teus filhos e filhas que se encontram aqui. Nós assim te pedimos que o Senhor também possa nos levar de volta ao nosso lar, Senhor, ó Deus, debaixo da proteção, e tenhamos uma noite de sono reparador, Senhor, e que possamos ver a Tua mão poderosa, Senhor, caminhando conosco no curso da nossa vida. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Bem, só lembrando, domingo 9h30 da manhã temos ceia do Senhor, domingo à noite temos culto, e semana que vem, terça-feira à noite, quarta de manhã, quarta à noite, aniversário da nossa missão em Morro da Fumaça, então estaremos lá também. Se alguém trouxe dízimo ou oferta, pode estar depositando das ofertas. Então cumprimente seu irmão e até domingo, se Deus assim permitir.